Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, o que não é bênção pode ser um grande livramento. Na Band FM, quem ama não esquece. Até que ponto a gente pode se enganar com alguém? Por quanto tempo uma pessoa pode fingir ser o que ela simplesmente não é? E mais, como é que alguém pode ser tão cruel a ponto de jogar toda uma história no lixo? Bom, por experiência eu posso dizer que eu aprendi que só tem uma pessoa em quem a gente pode confiar cegamente: nós mesmos. Há alguns anos eu conheci o Paulo e, para falar a verdade, eu não estava assim tão interessada em namorar alguém naquela fase. Mas ele, com todo aquele jeitinho meigo dele, foi me convencendo. Ô, Érica, para de ser tão durona, vai. Me dá uma chance. Ai, Paulo, o problema não é você. Você é um cara legal, você é super gente boa. O problema mesmo é que eu não tô afim assim de um relacionamento sério agora, é só isso. Eu sei que você sofreu muito com seu ex, mas você precisa entender que nem todo homem é igual. Se você não me der uma chance, você não vai entender direito. Olha aqui, sem modéstia nenhuma, eu vou dizer uma coisa pra você que é muito importante. Se você não me der essa chance, você vai perder um cara muito bacana. Eu te garanto isso, na boa. Aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eu realmente tinha sofrido muito no meu último relacionamento. Primeiro que o cara me tratava muito mal mesmo. Me proibia de muita coisa. E mesmo assim eu continuei com ele até descobrir que ele estava me traindo. Aquilo me traumatizou de uma forma que eu acabei me fechando pro amor. Mas e se o Paulo estivesse certo no que ele falava? Tá, eu gostava dele, ele era um cara legal, fofo, engraçado. E eu só não tinha ainda dado uma chance pra ele por conta das cicatrizes que meu ex tinha me deixado. Só que depois daquela conversa eu acabei me abrindo um pouco pra ele. Eu e o Paulo começamos a sair cada vez mais com frequência e quando eu vi, a gente já estava namorando. O Paulo era totalmente diferente de todos os homens com quem eu já tinha me relacionado. Ele tinha um jeito assim, preocupado, sabe? Ele era cuidadoso e muito, muito carinhoso mesmo. Eu me sentia realmente nas nuvens e eu só agradecia a Deus por ter colocado um homem tão bom na minha vida. A gente adorava a companhia do outro, adorava. Fazíamos tudo junto, sabe? Unha e carne mesmo, de verdade. E eu não conseguia enjoar nunca de estar do lado dele, nunca. Os anos foram passando e nós passamos por tantas coisas. Ele sempre me provava que era o homem certo para todos os momentos. Tanto os bons, para curtir, quanto os ruins também, né? Na hora que ele tinha que me ajudar. E olha que foram muitos momentos difíceis. Uma época, eu perdi o emprego. E eu quem praticamente sustentava a casa, né? Mas o Paulo foi tão parceiro e mesmo sendo só meu namorado ainda, ele me ajudou a bancar tudo. Que cara especial, né? Era engraçado, porque eu sempre tinha sido muito ciumenta mesmo, sabe? E com ele, eu não tinha o menor ciúmes. Claro, né? Eu não tinha, motivos pra isso também. Ele sempre me passou muita segurança. E aí, quando a gente já estava junto há uns 3 anos, mais ou menos, ele fez o pedido que mudou a minha vida. Érica, a gente já tá namorando há muito tempo. Eu já me sinto pronto pra dar um passo a mais, sabe? De casar. Eu quero muito dormir e acordar do seu lado todos os dias. Eu já falei isso pra você. Eu queria muito saber se você também quer se casar comigo. Paulo, passar o resto da minha vida com você é tudo que eu mais quero. Eu prometo que eu vou sempre te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Eu prometo. Eu me sentia tão sortuda, a mulher mais sortuda da vida.
Eu via tantas amigas sofrendo com relacionamentos ruins. Eu mesma, já tinha sofrido tanto e agora eu vivia um verdadeiro conto de fadas. Todo mundo sempre falava que eu tinha tirado a sorte grande com ele. E pensa que mudou alguma coisa depois que a gente casou? Imagina, mudou nada, até melhorou. A rotina não atrapalhou em nada e a gente vivia uma eterna lua de mel. 2 anos depois, veio o nosso filho Gabriel, que sempre foi tudo pra gente. A gente costumava dizer que a vida sem o Gabriel era mais tranquila, na mesma proporção que também era bem sem graça. Gabriel veio para colorir ainda mais o nosso mundo. O Paulo era um paizão, sabe? E vendo como ele cuidava do nosso filho, eu me apaixonei ainda mais por ele. Se é que é possível, né? Tudo era perfeito. Perfeito até demais. E foi quando meu filho tinha 6 anos que a minha vida desmoronou. Era só mais um dia normal. Um dia em que a gente tinha acordado, tomado café da manhã juntos e que o Paulo saiu para levar o Gabriel na escola. E depois ele ia trabalhar, só isso. Ele me deu um beijo na testa, como ele sempre fazia quando ele saía. E aí ele falou que me amava. Eu fiquei em casa, terminei de arrumar as coisas e também saí depois para o trabalho. Durante o dia, eu e o Paulo, a gente não era muito de ficar falando, sabe? Só o básico mesmo, e se tivesse algum assunto muito importante. Naquele dia, ele me mandou uma mensagem na hora do almoço e disse que não estava se sentindo tão bem. Claro que eu fiquei preocupada, mas ele pediu para eu ficar tranquila, disse que não era nada demais. Depois eu mandei mais algumas mensagens, só que aí ele já não respondeu. Aquilo começou a me dar uma certa angústia. E aí eu liguei no trabalho dele. Mas ele já tinha saído, dizendo que ia embora para casa. Eu esperei o Paulo em casa no horário normal e ele não chegou. Eu liguei sem parar e nada. Primeiro chamava e nada. Depois caía na caixa postal direto, já nem chamava mais. Aquilo não estava normal. O Paulo não era disso. E eu senti o meu coração apertado, sabe? Eu não sabia o que fazer, eu não sabia para quem ligar. Ninguém do trabalho dele sabia dele, nada. Eu falei com alguns amigos, com os meus sogros e absolutamente nada. Já era 00:30 e nada do Paulo aparecer. Então eu peguei o meu filho, que já estava dormindo, e fui até uma delegacia. Eu expliquei tudo, eu cheguei lá e falei tudo. Só que eles falaram que não tinha nem 12 horas que meu marido estava sem dar notícias. Então isso não era nem considerado um desaparecimento. Mesmo assim, o policial lá me ajudou. Me ajudou a ver se tinha acontecido algum acidente no caminho que ele costumava fazer. Só que nada, não tinha nada, nenhum acidente. Meu marido, ele tinha sumido. Desaparecido do mapa. E ninguém me ajudava a encontrar o Paulo. Eu passei a noite completamente em claro. Eu tenho certeza que esse foi o pior dia da minha vida. Eu só conseguia chorar pensando em 1000 coisas que poderiam ter acontecido com ele. Onde é que ele estava? Será que alguém estava fazendo algum mal para ele? Será que o pior tinha acontecido? Amanheceu. E quando amanheceu, eu falei com os amigos, eu falei com os familiares. E todo mundo começou a postar nas redes sociais, só que nem sinal do Paulo. Nessa hora eu já estava assim completamente desesperada. Também voltei para a delegacia e fiz o maior escândalo, até resolverem me ajudar. Só que aí disseram que eu tinha que ficar em casa para esperar notícias dele. Foram 3 dias de total sumiço. 3 dias. Eu, nessa altura do campeonato, já esperava pelo pior. Todos os nossos amigos estavam empenhados, postando foto do Paulo, divulgando cartaz. Até que no 3º dia do desaparecimento do meu marido, eu recebi uma mensagem de um número anônimo. A mensagem dizia assim: se quiser ver o seu marido, vai até esse endereço. E tinha lá o nome da rua, que eu nem fazia ideia de onde era. Eu não sabia se aquilo era um aviso de sequestro, se era uma piada de mau gosto, já que eu tinha espalhado o meu telefone pelas redes sociais. Mas só que eu estava tão desesperada que eu fui para o endereço. Chamei o meu irmão para me acompanhar e fui. Dirigi por quase 1 hora, até chegar numa casinha bem simples.
Eu não sabia se eu tocava campainha, se eu entrava, se eu esperava. Eu confesso que eu estava com medo nessa hora. O meu coração batia tão forte. Mas se tinha a mínima chance do meu marido estar ali, eu tinha que achar. Depois eu pensei que eu deveria ter chamado a polícia, né? Só que eu já estava lá e era tarde demais. Eu saí tão nervosa que eu nem me dei conta do risco que eu estava correndo. Mas foi o meu irmão que viu. No fundo da casa. O Paulo estava no fundo da casa, fazendo churrasco com uma mulher. Não é piada, não. O meu marido estava numa casa, no fim do mundo, com outra mulher, fazendo churrasco, bebendo cerveja. Aquela cena para mim não fazia o menor sentido. Eu cheguei a ficar tonta vendo os dois ali, rindo, gargalhando, se divertindo. Eu invadi a casa. Eu tava com tanto ódio que eu era capaz de matar. Érica! Eu não posso acreditar no que eu tô vendo. O que é isso? Mas peraí, como é que você me achou? Não te interessa. Eu quero saber como é que você vai me justificar isso. O que é que significa isso, Paulo? Olha, o que eu posso falar? Eu nem tenho o que falar. Nada do que eu diga vai adiantar, mas o que eu posso dizer é que, olha, eu fui fraco. Eu não queria mais a nossa vida e eu não sabia como te falar. Eu fui fraco. Eu parti pra cima dele e meu irmão também. A gente queria matar ele. O Paulo começou a chorar, disse que era um covarde, mas que ele não me amava mais. Ele me pediu desculpa. Só que eu nem ouvi, eu não consegui ouvir nada, eu tava cega, eu tava surda de raiva. Como é que alguém tão maravilhoso, tão perfeito, pode se transformar nisso? Ele nunca demonstrou nada que pudesse me dizer que ele não queria mais ficar comigo, nunca. E pior, além de mim, ele abandonou o próprio filho. Ele largou tudo, toda a nossa vida para uma mulher que tinha enfeitiçado ele. Aquilo só podia ser feitiço, bruxaria, sei lá o quê. Enquanto eu estava naquela situação, berrando com meu marido, a mulher, ela me olhava com cara de deboche. Eu não duvido nada que tenha sido ela mesma que me mandou aquela mensagem anônima. Meu marido, aquele homem tão perfeito, tão especial, pai do meu filho, aquele que no dia que desapareceu, saiu de casa dizendo que me amava, tinha sumido sem a menor explicação, abandonado a casa, a mulher, o filho, o emprego, para ir morar com uma mulher que eu nem sei de onde ele tirou. Só podia ser um pesadelo aquilo. Eu passei 3 dias em claro, procurando em todos os hospitais da cidade, colando cartazes, divulgando nas redes sociais, tudo que eu podia fazer eu fiz. Eu achei que meu marido estava morto, mas ele só tinha sido covarde mesmo. Covarde para dizer que não queria mais ficar comigo. Faz quase 1 ano que isso tudo aconteceu. E se eu disser que eu superei, eu vou estar mentindo. Foi a coisa mais absurda que eu já vivi. E eu acho que eu nunca vou conseguir perdoar o Paulo, nunca. Infelizmente, meu filho chama muito pelo pai. Então, pela felicidade dele, eu permiti que os dois tivessem contato, porque por mim, o Paulo estaria morto de verdade. Por mim, eu nunca mais nem falaria o nome dele. Depois de tudo isso, a lição que eu tirei é que ninguém é realmente o que aparenta. Eu nunca mais vou confiar em ninguém. Eu nunca mais quero confiar em ninguém. Porque ele me mostrou que o ser humano é um lixo. Eu sei que eu sou amarga. Mas me responde. Quem não seria no meu lugar? Quem ama não esquece. Band FM.